Hai minasan, konnichiwa! Sejam bem-vindos ao canal da Escola de Língua Japonesa de Vargem Bonita. Meu nome é Sander e hoje vamos para a parte 3 dessa série, para conhecermos as origens dos nomes de mais alguns dos anime. Dewa, hajimemashou! Vamos começar por um anime que é mais conhecido pelo nome traduzido, Attack on Titan. O nome em japonês é Shingeki no Kyojin. Como podem ver, o título em japonês traz o nome Attack on Titan também como um nome traduzido oficial. Bom, se já está traduzido, caso encerrado, né? Mas vamos dar uma olhada mais de perto. Shingeki é uma palavra formada pelos kanjis de ir em frente e de atacar. E significa algo como um ataque avançando, partindo para cima, uma investida. E Kyojin é literalmente um gigante. Só isso mesmo. Enquanto o Titã, usado na tradução, inclusive na oficial, é referência à mitologia grega. O título todo em japonês seria então algo como Os Gigantes Avançando. Um dos anime mais esperados da temporada é Jujutsu Kaisen. Essa história gira em torno de maldições, ou Noroi em japonês. Conhecem a palavra Jutsu? Ela significa técnica, arte. É a mesma palavra que talvez conheçam do Naruto. A palavra Jujutsu que utilizam na série é a junção do kanji de maldição com o kanji de técnica. Jujutsu com esses kanji significa magia, feitiçaria. Eu digo com esses kanji, pois talvez já tenham ouvido a palavra Jujutsu como a arte que deu origem ao Judo e também ao que conhecemos por aqui com uma pronúncia ocidentalizada como Jiu-Jitsu. Mas esse Jujutsu da arte marcial não utiliza o primeiro kanji de maldição, feitiço, e nem tem relação com isso. É apenas uma coincidência de pronúncia mesmo. A arte marcial utiliza o kanji de suave e seria então a técnica suave. Voltando ao nome do anime, temos agora uma palavra inventada, Kaisen. O primeiro kanji que aqui lemos como kai significa dar volta, retornar. E o segundo kanji, aqui com a leitura sen, significa guerra, batalha. O título todo talvez possa ser algo como Batalha de devolver feitiço, maldição, já que eles lutam contra maldições usando maldições. Agora é a vez do Inuyasha, que não teve o nome alterado por aqui. Na história, uma garota que na versão daqui se chamava Agomi, mas chamada de Kagome na versão original, mora na Tóquio atual, mas vai parar no Japão antigo, feudal. Nessa era da história, havia muitos yokai. Yokai é um termo bem geral, um conceito bem amplo para falar sobre criaturas sobrenaturais do folclore japonês, dos mais diversos tipos. Apesar de geralmente ser traduzido como monstro ou até demônio, não tem relação com a ideia de demônio que temos no ocidente, ok? Pensem em yokai como se fossem os equivalentes japoneses dos nossos personagens do folclore brasileiro, como Saci, Boto, Curupira, Yara, Boitatá, Cuca, Mula sem cabeça e por aí vai. Os yokai costumam estar bastante presentes em vários anime e jogos, como inspirações para diversos personagens. Conhecem a série Yokai Watch? O nome é uma referência ao relógio que usam na série e nos jogos para interagir com os yokai. Os personagens são uma boa amostra da enorme variedade dessas criaturas sobrenaturais do folclore japonês. Bom, voltando ao Inuyasha, nesse Japão antigo da história, Kagome conhece o protagonista da série, Inuyasha. Inuyasha é um Hanyo. Han significa metade, e o Yo é de yokai. Ele é então um meio yokai. A mãe era humana e o pai era um tipo de yokai cachorro. Cachorro em japonês, por sinal, é Inu, como no nome do Inuyasha. E Yasha vem do sânscrito Yaksha, e são como espíritos da natureza, muitas vezes considerados como divindades guardiãs nas mitologias hindu e budista. O Inuyasha então seria um Yaksha cachorro. Agora em 2020, 16 anos após o final do anime de Inuyasha, foi lançada uma continuação chamada de Hanyo no Yashahime, contando a história das descendentes de alguns personagens da série original. Hime significa princesa, então o título é algo como As Princesas Yaksha meio yokai. Vou abrir um parênteses rápido aqui para falar um pouquinho de uma das principais e mais conhecidas mangaka, Takahashi Rumiko, autora do Inuyasha.
Após começar a publicação de Urusei Yatsura na revista semanal Shonen Sunday em 1978, ela continua publicando capítulos semanalmente, de forma praticamente ininterrupta na mesma revista, emplacando uma sequência de histórias de sucesso. Talvez já tenham ouvido falar de algumas dessas histórias. Esse primeiro título, Urusei Yatsura, é um trocadilho. Urusei seria um jeito rude de dizer Urusai, que significa barulhento, irritante, incômodo. Porém, a autora escreve o sei de Urusei com o kanji de estrela, que também pode ter a conotação de planeta, indicando que a personagem principal, Lan, é uma alienígena. O título poderia ser traduzido então como Esses Aliens Irritantes. O título seguinte é Rama Nibun no Ichi, Rama Meio, que conta a história de um artista marcial chamado Saotome Rama, que caiu em uma fonte amaldiçoada e passou a se transformar em uma menina toda vez que é molhado com água fria, passando a ter essas duas metades dentro dele. A curiosidade aqui é o sobrenome de Rama. Saotome significa jovem garota. Após o Inuyasha, tivemos Kyoukai no Rinne, a história sobre um garoto chamado Rokudou Rinne, que ajuda espíritos a fazerem a passagem para o outro mundo, para reencarnar. Kyoukai do título é uma fronteira, um limite, fazendo referência a ele transitar entre os mundos dos vivos e dos mortos. E o nome dele, Rinne, é o ciclo de reencarnação do budismo, que engloba 6 caminhos chamados em japonês de Rokudou, que é o sobrenome dele. Quem gosta de Naruto talvez já tenha ouvido essas duas expressões, com o Rinnegan, a técnica que veio do sábio dos 6 caminhos. Essas mostradas aqui são algumas das principais histórias da extensa obra dessa importante mangaka, mas não todas. A história que ela publica atualmente é essa aqui, Mao. Agora veremos um dos maiores sucessos mais recentes, o anime de Demon Slayer, ou no original, Kimetsu no Yaiba. É a história de Kamado Tanjiro, que sai em uma jornada para salvar sua irmã, Nezuko, após sua família ser assassinada. O nome do Tanjiro reforça bastante a origem do personagem e de sua família, que trabalhavam com fogo, como carvoeiros. O primeiro kanji, aqui lido como Kama, é de Kamado, forno. E o Tan, de Tanjiro, é o kanji de Sumi, carvão. Agora vamos ver o título da série. Yaiba significa lâmina, como a da espada. E Kimetsu é uma palavra inventada, usando esses dois kanji. O segundo kanji, aqui com leitura Metsu, significa destruir. E o primeiro, aqui com leitura Ki, é o kanji que sozinho se lê Oni. Oni é um exemplo de tipo de yokai, as criaturas sobrenaturais que mencionamos agora há pouco. Geralmente, Oni é traduzido como ogro ou mais uma vez como demônio. Portanto, podemos traduzir o título Kimetsu no Yaiba para algo como lâmina destruidora de demônios. Speed Racer é um clássico anime sobre corridas de carros que passou no Brasil desde os anos 70 e que muitos anos depois chegou a ter uma adaptação no cinema americano, feita pelas diretoras de Matrix. O título em japonês é Maha Go Go Go. Parece um nome bem simples à primeira vista, né? Mas tem algumas coisas escondidas nele. Vamos por partes. Go é um sufixo usado para enumerar coisas, por exemplo, Ichigo, número 1, Nigo, número 2, e é também usado em nomes de veículos. O nome do carro principal é Maha-Go. Maha vem de Mach, a velocidade do som. Nas traduções, o nome do carro é Mach 5, em referência ao número do carro. Em japonês, o 5 não faz parte do nome do carro, mas faz parte de alguns trocadilhos que acontecem aqui, já que o número 5 em japonês é Go. Outro trocadilho aqui é com a palavra go go, que é uma onomatopeia para um som estrondoso, como o ronco de um motor. O nome do piloto do Maha-Go no original não é Speed Racer, é Mifune Go. E para completar esse monte de Go, também temos o Go, do inglês mesmo, ir. Juntando então o carro Maha-Go, o piloto Mifune Go e o Go do inglês, podemos traduzir o nome como vão, Mac Go e Go. A Viagem de Chihiro teve grande sucesso mundial, inclusive com os críticos de cinema, e ganhou o Oscar de melhor animação em 2003. É a primeira e ainda a única animação que não seja originalmente em inglês a ganhar a premiação americana. O filme conta a história de Chihiro,
uma menina que está se mudando de cidade com seus pais, mas uma série de acontecimentos malucos vão se desenrolando no dia da mudança. O nome da Chihiro, atenção que a pronúncia é Chihiro, não Shihiro, se escreve com esses kanji, que juntos podem significar algo como grande profundidade. Por enquanto, vejam bem esse primeiro kanji, que aqui se lê Chi. Inclusive, esse kanji é a origem do katakana de Chi. Notem que o katakana tem o traço vertical curvado no final, enquanto o do kanji é reto. Sem entrar em maiores detalhes para não dar spoilers, ela tem que pedir trabalho para a dona de uma casa de banho, a Yubaba, que significa literalmente velha da água quente. Como parte do contrato para trabalhar, a Yubaba toma o sobrenome e parte do nome da Chihiro, deixando apenas o kanji de Chi, que mencionei antes. Quando sozinho, o kanji de Chi tem outra leitura, Sen, e significa 1000, o número mesmo. É meio confuso, né? Sen significar 1000, mas é isso mesmo. Dizem que é como se a Chihiro tivesse perdido a sua individualidade, virando a Sen, se tornando apenas mais uma a trabalhar para Yubaba, vista apenas como um número. Mas por que essa mudança de nome e das leituras dos kanji é importante no filme? O título em japonês é Sen to Chihiro no Kamikakushi, que pode ser traduzido para algo como Sen e o misterioso desaparecimento de Chihiro. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, fica a dica. Espero que a parte da perda do nome, quando a Chihiro deixa de existir, desaparece, e a Sen entra na história, faça mais sentido agora. E aí, o que acharam dessas curiosidades? Nos contem quais acharam mais interessantes ou que ainda não conheciam. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham curtido conhecer um pouco mais sobre os anime. Se gostaram, acompanhem nossos conteúdos para mais curiosidades da língua e da cultura japonesa. Até a próxima, Jane!